Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite de poder voltar aqui em Uberlândia. É um prazer especial voltar a Uberlândia pelas mãos do Paulo Gomes para fazer esta discussão sobre a necessidade de se discutir o socialismo e se fazer o socialismo. Eu tive aqui em Uberlândia em 2003, também pelas mãos do Paulo Gomes. E eu volto, na verdade, para continuar a mesma conversa. Em 2003, eu estive aqui porque o Paulo organizou uma grande discussão para a gente entender o que estava acontecendo com o governo do PT. Porque eu era do PT, o Paulo era do PT, então os petistas estavam perplexos. Porque o governo da mudança tinha mudado, né? Em vez do PT mudar o Estado mudou o PT virou o governo da ordem. E nós estávamos procurando entender e ver o que fazer naquela circunstância. Aquele problema, ele persiste. E a nossa discussão aqui é a mesma discussão. É a discussão do socialismo, é a discussão de como mudar a sociedade brasileira. Bom, eu gostei do tema, eu gosto do Cazuza. Eu acho que o Cazuza é um poeta que, por um caminho não teórico, ele conseguiu perceber com muita precocidade, ainda na década de 80, a gravidade da crise que se abatia sobre a sociedade brasileira. E essa ideia do tempo não para. O socialismo é atual exatamente porque o tempo não para. E principalmente, a atualidade do socialismo, ela é criada pela barbárie capitalista. O que cria a necessidade do capitalismo é a barbárie capitalista. O que é a barbárie capitalista? Nós voltaremos para sistematizar melhor o que é a barbárie capitalista. Mas eu estava pensando e recuperei aqui nas anotações para trazer aqui os dados que eu preparava para o meu pai fazer na campanha. Porque, na verdade, na campanha do ano passado, nós procuramos fazer uma denúncia do que era o Brasil. Então, poderia pegar outros dados, mas vou pegar esse daqui que aleatoriamente estava no meio das anotações, para a gente ter uma noção do que é o Brasil. Porque, na aparência, o Brasil vai bem. Na verdade, na aparência, o Brasil vai mais do que nunca bem. Sim. Parece que as coisas estão indo muito bem, mas todo mundo sabe que não é bem assim. As coisas são complicadas. E, evidentemente, quem está nessa sala não está à toa, está aqui porque tem uma sensibilidade crítica, sabe que as coisas não vão tão bem. Olha o que é o Brasil. As 300 maiores fazendas do Brasil têm um território maior do que todo o território de São Paulo e do Paraná juntos. 1/3 dos brasileiros está desempregado ou subempregado, ganha menos do que um salário mínimo. 1/3 dos brasileiros. O salário mínimo brasileiro é quase 1/3 do salário mínimo que a burguesia diz que é o mínimo na Constituição. Vocês já ouviram falar do salário do Diese? O salário não é do Diese, é o salário da Constituição. O Diese só calcula o que seria o valor contido na cesta mínima da Constituição. Pois a burguesia diz que o salário mínimo tem que ser algo em torno de 1.500, mas paga menos do que 600. É a superexploração reconhecida, institucionalizada. O salário mínimo brasileiro é metade do argentino e menor do que o Paraguai. 60% dos brasileiros recebem menos do que 2 salários mínimos. 1/3 dos brasileiros vive na pobreza. 35% da população brasileira tem falta de proteína diária no seu consumo. 40 milhões de brasileiros vivem na favela. 1/3 da população brasileira com mais de 15 anos é analfabeta funcional ou simplesmente analfabeta.
50% das casas brasileiras não têm esgoto. 50 mil brasileiros são assassinados, entre 15 e 24 anos, são assassinados por ano. Então, esta é a situação. Este é o Brasil real, não o Brasil da televisão, não o Brasil midiático. Então, o que é o socialismo? O socialismo é uma resposta à barbárie capitalista. E é isto que cria a necessidade do socialismo. Agora, entre a necessidade e o socialismo, há um intervalo. E a nossa discussão é como tornar essa necessidade uma realidade. E é esta a discussão do socialismo. E para a gente poder fazer essa discussão bem feita, nós temos que entender que o socialismo é uma resposta concreta a um problema concreto. O problema concreto é a barbárie. A resposta concreta, ela está inscrita na própria história. O socialismo não é o socialismo que está na cabeça do iluminado, não. O socialismo está na história. E para a gente entender a qualidade do socialismo, nós temos que entender a história. Quem sabe disso muito bem é a burguesia. A burguesia ataca de maneira sistemática a história. Que eu estou vendo, nem todos são estudantes, mas a grande maioria é estudante. Então todo mundo está na universidade. Vocês veem, vocês percebem como, no fundo, não existe mais história. Tem alguém aqui da história, do curso de história? Não existe história nem na história. Porque existe a nova história. E a nova história é a anti-história. Porque a burguesia sabe que onde é que está o perigo? O perigo está na história. O perigo está no real. Então, eu acho que a nossa discussão hoje é entender o que é a história. Qual é o momento do capitalismo? Como é que isso bate na sociedade brasileira? Quais são os desafios que isso coloca para quem luta pela revolução socialista? Essa ideia que eu acho que é o caminho que eu vou fazer. Como nós temos pouco tempo, nós estamos obrigados a ir direto ao ponto. Procurar, digamos, trazer entrar no núcleo do problema. Então, qual é a situação do mundo hoje? O mundo vive uma crise. O mais interessante é que no Brasil isso parece que não acontece. Parece que a crise é do primeiro mundo, é do capitalismo, mas o Brasil está fora da crise. O Brasil está crescendo. Precisamos entender por que o Brasil cresce no meio da crise. Mas há um consenso que existe uma gravíssima crise econômica mundial. O que é essa crise? Esta é uma crise do capitalismo. A crise é uma crise do capital. O capital é um vampiro que vive de explorar mais-valia. O capital, ele vive de valorizar o capital. Ele entra em crise quando o D não vira delinha. Se eu falar assim, todo mundo entende, eu vou pensar que eu fiquei louco. Todo mundo entende? A crise do capital. Você vê, o fato de ter gente passando fome, desempregada, isso não é, para o capital não é problema nenhum. O capital ia muito bem e tinha gente morrendo de fome em todos os continentes do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, a pobreza aumenta e o capitalismo ia bem. A crise do capital, ela se configura pelo aparecimento de um excedente absoluto de capital. É um capital que tem cara de capital, sai distribuindo cartãozinho, o que é? Só capital. Mas ele não é capital, porque ele não consegue fazer delinho. Ele não consegue fazer o circuito de valorização do capital. Ele parece capital, mas não é. Ele é um capital iníquo. Ele é um capital que precisa ser desvalorizado. Isso para nós é importante. Porque o que isso significa? Nós estamos vendo um capitalismo em tempos de crise econômica. Em tempos de crise econômica, a lógica do capital se inverte. Deixa de ser a valorização do capital
e passa a ser a desvalorização do capital alheio. Na crise, a crise é um momento de destruição do excedente do capital. Porque essa é a maneira que o capitalismo tem de resolver a sua própria crise. Portanto, crise é um momento duríssimo para os trabalhadores, para a sociedade de uma maneira geral. O que está se discutindo aqui é destruição. Essa é a discussão. Queimar capital excedente. Bom, só que a crise, o movimento da crise, ela não se dá em abstrato, ela se dá no concreto. Existe a política, existe o Estado, existe a força do capital para mobilizar o Estado para defender o capital. E nós vimos, e vocês estão assistindo, a força monumental do grande capital, do capital financeiro. Eles foram em cima dos governos e falaram: escuta, nós queremos dinheiro. O volume de recursos que foi transferido pelos governos dos países desenvolvidos para as instituições financeiras entre outubro de 2008 e maio de 2009, calculado pelo FMI, o suspeito, é equivalente a meio PIB latino-americano. Então o Estado não tinha direito para fazer educação, previdência, saúde. Eu não estou falando aqui no Brasil, estou falando lá no centro, na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na França. Mas quando a banca pediu, sobrou dinheiro, transferiram dinheiro. E com isso impediram a desvalorização violenta do capital. Essa é uma política de administração da crise. É uma maneira de você evitar o efeito da crise sem resolver a crise. É como se a pessoa tivesse uma gravíssima infecção, eu dou um anestésico, um antitérmico, cai a febre, para a dor, mas a infecção continua lá. Esta é uma política de socialização dos prejuízos. O capital diz o seguinte: ó, vocês têm que me garantir, e a sociedade como um todo vai ter que resolver. Com isto, a crise ela fica encruada. E, na verdade, começa um movimento de metástase da crise. Ou seja, o problema vai sendo generalizado e vai se espalhando pelo conjunto do mundo. E nós vimos, então, a crise, que era uma crise, digamos, basicamente dos países centrais, Estados Unidos e Europa, começa a pegar agora a periferia da Europa. Começa a se transformar numa crise fiscal. Começa a se transformar numa crise cambial em escala global. Esse é o movimento da crise. O que se discute na crise? Quem paga o fato? Quem ganha na retomada? A crise é um momento de grandes mudanças. Mudanças nas forças produtivas. Você vai queimar as forças produtivas menos eficientes. Mudanças nas relações de produção. O capital vai querer o quê? Vai querer tirar direito dos trabalhadores. Mudança na relação do capital com o Estado. O que nós estamos assistindo? Vocês ouviram falar durante a crise? É o momento keynesiano. Vocês ouviram falar assim: opa, agora vem o Keynes. Ressuscitaram o Keynes. Mas o que está acontecendo? Não tem nada a ver com o Keynes. Porque a ideia do Keynes qual era? O Estado tomando o grande capital. Essa era a ilusão do keynesianismo. O que nós estamos assistindo é o contrário. É o grande capital tomando de maneira completa, absoluta, integral o Estado. Então, nós estamos assistindo mudanças em todos os níveis, inclusive na divisão internacional do trabalho. E isso é próprio da crise. Então, qual é o efeito da crise no conjunto do sistema? É um efeito desigual. Bate de um jeito nos Estados Unidos, de outro na Europa, de outro na periferia europeia, de outro na América Latina e no Brasil. No nosso caso, qual é o efeito da crise?
crise bate na economia brasileira de uma maneira muito paradoxal. De um lado, ela empurra o Brasil para o crescimento. Este excedente de capital, nós vamos pensar assim, depois aquela nuvem tropical, aquela chuvarada que de repente escurece tudo. Essa seria, digamos, a massa excedente de capital. Bom, essa massa, ela procura valorização. Como ela não tem como se valorizar nas economias centrais, ela procurou mecanismos especulativos de valorização. E é isto que traz este capital para o Brasil. É a especulação com commodities, a especulação com a dívida pública brasileira. A entrada deste capital acabou impulsionando o crescimento. Então o Brasil cresce no meio da crise. Mas qual é o conteúdo deste crescimento? Ele cresce com um processo de regressão das forças produtivas, que foi a tese da Hélio. Um processo de uma especialização regressiva da economia brasileira. E isso acontece também em outros lugares. O que isso significa para o Brasil? Concretamente, significa que a economia brasileira, ao invés de estar ficando mais forte, ela está ficando mais frágil. Ao invés da gente estar aumentando a capacidade de organizar a economia para atender as necessidades dos brasileiros, nós estamos organizando a economia para atender as necessidades do comércio internacional. Mas eu estava falando para vocês o seguinte: para a gente entender a realidade, a gente tem que buscar uma síntese da realidade. Vocês já ouviram aquela expressão? A harmônia temperatura, tanto bate até que fura? É a força de você bater num ponto de maneira precisa. Para a gente entender a realidade, a gente tem que entender o seguinte: para onde está indo o mundo? Eu falei, o mundo está indo para a barbárie. Nós aqui na periferia vamos a galope na barbárie. Para baixo. Com a particularidade brasileira, tocando sanguínea na maior animação, porque está crescendo um pouquinho, tem crédito barato. Mas, na verdade, qual é o sentido do mundo? Esta crise se dá num momento específico da história do capitalismo. Vocês já ouviram falar aqui de um filósofo marxista chamado Mesaros? Quem já ouviu falar do Mesaros? Só para eu ter uma ideia. O Mesaros, ele tem, eu vou aproveitar o Mesaros. Ele diz o seguinte: nós vivemos hoje uma crise estrutural do capital. O que é esta crise estrutural do capital? Eu chamo isso o seguinte: qual é o nosso momento histórico? Nós vivemos a fase superior do imperialismo. Lembra o Lenin? Imperialismo, etapa superior do capitalismo. Nós agora estamos na etapa superior do imperialismo. Quer dizer, é o capitalismo no seu clímax, o imperialismo no seu clímax. É a crise estrutural do capital. O que é a crise estrutural do capital? É uma crise de degeneração da economia capitalista, do modo de produção do capital. Vocês estudaram, o pessoal de história, transição, feudalismo-capitalismo. Qual é a tese do Mesaros? É que nós entramos num período turbulento de transição, que é a transição do capitalismo para alguma coisa, ou a barbárie, ou o socialismo. O que tem por trás? Qual que é a ideia que está por trás disso? A ideia do Mesaros é que o capitalismo não consegue mais resolver nenhum dos problemas fundamentais da sociedade. Sabe o parafuso quando espana? Espanou. E como é que espana o parafuso? O Mesaros, que sai diretamente do Marx, né? O Mesaros, na verdade, é um leitor do Marx e que atualiza o Marx e que procura historicizar o Marx. São dois os elementos fundamentais. Primeiro, a geração de um desemprego estrutural.
enorme massa de trabalhadores que não encontram trabalho. Aqui eu estou vendo que a predominância da juventude é grande. Então, para vocês ficarem bem tranquilos, estudarem com maior tranquilidade, não vai ter emprego. Vocês podem estudar, podem fazer subversão à vontade, porque não vai ter emprego. E essa é uma marca estrutural. O outro aspecto levantado pelos mesados é a incontrolabilidade do capital. Quer dizer, o capital, ele precisa, ele pode ficar solto. E quem controla o capital é o Estado. O Estado é uma instituição burguesa. Tem duas funções: disciplinar o trabalho, defender a propriedade privada e, a segunda função, defender a burguesia do burguês, defender o capitalismo das taras do capital. Só que acontece que o aumento do capital, a concentração, a centralização, o aumento da composição orgânica do capital aumentou a mobilidade do capital, aumentou a potência do capital, e esse capital ficou incontrolável. A besta está solta. Então, esta combinação de um capital incontrolável e de uma tendência ao desemprego estrutural cada vez maior faz com que esse capitalismo não consiga resolver nenhum dos problemas fundamentais da humanidade, que são o problema do emprego, das condições de vida, do meio ambiente. Todos esses problemas o capitalismo não consegue. O que é a periferia do capitalismo na crise estrutural do capital? Aí nós temos que entender o que é o Brasil. O que é o Brasil? A gente tem que ver, vamos ler os clássicos do Brasil. Quando a gente vê o pensamento brasileiro, todo o pensamento brasileiro se articula para entender os problemas do Brasil. Vocês já ouviram falar de um cidadão? Vou levantar para falar mais fácil, eu estou gritando, que vai gritar e fica mais fácil. Vocês já ouviram falar de um cidadão chamado José Martí? Quem já ouviu falar do José Martí? O pessoal do MST nunca ouviu falar do José Martí. É um grande inspirador da Revolução Cubana. E tem uma frasezinha sintética que diz assim: conocer es resolver. É uma frase que eu acho fantástica. Conhecer é resolver. Qual é o ponto de partida do conhecimento? Se conhecer é resolver. O problema. Qual é o problema da sociedade brasileira? E todo o pensamento brasileiro tem que se articular em torno do problema do Brasil. O problema do Brasil é mandar no próprio destino. O que é o Brasil? Vamos pegar o Caio Prado Júnior. Diz o que é o Brasil? O Brasil não é nada. O Brasil não pode vir a ser. O Brasil é um projeto de nação. O Brasil é uma transição da colônia de ontem para a nação de amanhã. Qual que é a ideia? A ideia é que o problema do Brasil se polariza em torno do problema da formação de um Estado nacional com capacidade de controlar os seus destinos. Esse é que é o problema do Brasil. Como nós não criamos, ninguém vai dizer, mas já tem Estado nacional. De fato, deve ter. A Universidade Federal, né? Então, tem universidade, tem exército, tem bandeira, tem hino, tem constituição. Só que não tem, na verdade, uma nação, tem uma subnação. Esse é o problema histórico do Brasil. Florestan Fernandes, Revolução Burguesa no Brasil. O Brasil cria o seu Estado Nacional Burguês. Sim, mas não cria nação, cria uma subnação. Ou seja, cristaliza o capitalismo brasileiro como um capitalismo de segunda categoria, um capitalismo dependente. E, portanto, os problemas do povo brasileiro continuam. Quais são os problemas do povo brasileiro? Vou resumir, porque a gente está fazendo tudo resumido. Os problemas do povo brasileiro são basicamente dois.
Primeiro, colonialismo. Tem aluno da economia aqui? Garanto que vocês não estudam manual. Acertei? Os americanos estudam nos manuais dos brasileiros? Cortado, caído, não. Mas nós estudamos no manual dele. Então nós comemos pela cabeça, pela mão deles. Professor aqui tem que comer miudinho na mão da CAPES. E sabe como é que é o sistema da CAPES? Tem pontinhos, o professor tem pontinhos. Escreveu em inglês, pontinho, muito pontinho. Escreveu em português, metade dos pontinhos. Entendi. Eu não verdade, não é brasileira. O que importa é escrever um texto para o John Smith ler, lá na Universidade de Utah, Pontão. Aí eu escrevo um texto para vocês lerem. Valeu nada. Vai, não entendi. Quer dizer, então, um primeiro problema do Brasil é a dependência externa. A dependência cultural, a dependência produtiva, financeira, em todos os setores. E o outro problema no Brasil é interno, herdado da escravidão. É a segregação social. O Brasil é um país cindido entre rico e pobre. São dois mundos completamente distintos. E em Uberlândia, que é uma cidade um pouco menor, né, talvez este problema não apareça com a gravidade que aparece nos grandes centros. Eu não sei, Uberlândia tem favela? Seria uma favela, mas não são os padrões de favela. Então aqui, este aspecto não aparece de maneira tão grave. Então quando eu vou almoçar com o Carlos e levo o meu casaco, o pessoal pensa que eu sou louco, porque não precisa de casaco, né? O Carlos diz, não, pode deixar no carro, mas eu que estou numa região onde se deixar no carro vai acontecer uma distribuição de renda, digamos, a corte. Aí eu falei, não, eu sou a favor da distribuição funcional da renda, não do salário, mas entre o salário eu sou a favor de, digamos. Bom, então esse é o segundo problema do Brasil. Estes são os problemas. O capitalismo dependente não resolve esses problemas. Então, do ponto de vista estrutural, na crise estrutural do capital, o que está acontecendo na periferia latino-americana e na brasileira? Nós estamos assistindo a um processo de reversão neocolonial. Ou seja, nós não estamos caminhando, o sentido das mudanças não é para melhorar a vida dos brasileiros, é para piorar a vida dos brasileiros. Não é para resolver os problemas históricos, mas é o contrário. E isso fica claro, e eu vou ser bem rápido nisso para a gente ir encerrando e poder fazer um debate. Nas forças produtivas, o que está acontecendo? Recuo da indústria, avanço do agronegócio. Bonito nome, né? Agronegócio. Agrobusiness, eu prefiro, fica mais moderno. O que é o agrobusiness? Eu me lembro do Lula, no começo do governo, quando ele estava no início da sua euforia, dizendo, não, que ninguém vê a Revolução Verde, a novidade que é a Revolução Verde. O agronegócio, sabe o que é? É o latifúndio. Hoje eu estava conversando com a professora Soraya, ela disse que conversou com um professor que disse do processo de inovação na produção de morango. Bom, mas a nossa agroindústria da cana, no início do século XVI, era a vanguarda da vanguarda da agricultura mundial. É só depois que ela fica na crônica. Naquele momento, ela era ponta. O que o Brasil fez aqui, para implantar uma economia produtora de açúcar, era a coisa mais revolucionária que existia na época em termos de agricultura. Então, o que está acontecendo? Nós estamos organizando a economia não para atender as necessidades dos brasileiros, mas para recompor uma economia de tipo colonial. Nas forças produtivas, quem é que está aumentando o seu poder? O capital internacional. E o emprego? Aumento do desemprego estrutural. E a unidade federativa brasileira? Cada um por si, Deus para todos. Não é isso?
seja, é uma crise fiscal permanente. E o Estado funciona? Eu estava vendo, você pega a propaganda do governo Lula, índices de educação, tem alguém aqui da pedagogia? Os índices são todos positivos, tudo melhorando. E a educação? Tudo piorando. E você conversa com os professores, e os professores dizem que os alunos chegam com pior preparo. Mas o aluno aqui é a vítima de um conjunto, de um processo. O hospital público funciona? Não funciona. Então nós estamos assistindo o quê? Uma degringolada do país. Digamos, esta que é a síntese. Vivemos uma reversão neocolonial. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte: o capitalismo não só não consegue resolver os problemas do país, como ele, na verdade, piora os problemas do país. Isso fica claro, inclusive, no debate político. Vocês pegam o debate eleitoral do ano passado. Qual foi o debate? O debate não era se a situação do Brasil ia melhorar ou não. Na prática, o debate e assim que o PT faz, eu sou ruim, mas olha o outro. Aí ainda bem pior. Porque o que está se discutindo é o ritmo da degringolada. E quando e a sociedade brasileira naturalizou a desigualdade. Tudo que você falar, aumentar o salário mínimo, não pode. Por que não pode, se o Paraguai pode pagar mais mínimo do que nós? Reduzir a jornada de trabalho, não pode. Por que não pode, se o Chile tem uma jornada de trabalho média menor do que nós? Nada pode. Então, para encerrar, educação, mais verbas para educação. A demanda para a educação funcionar, os educadores dizem: o país precisa gastar 10% do PIB em educação. Para a saúde funcionar, os médicos dizem: a saúde precisa 10% do PIB para funcionar. Para resolver o problema do saneamento básico, o Brasil precisaria 2% do PIB de investimento durante 8 anos. E nós vamos somando isso. Para a gente ter um país com as políticas públicas funcionando, nós precisaríamos um investimento de 25% a 30% do PIB, só em políticas sociais. Qual é a carga tributária brasileira? Esse é um tema que a burguesia gosta, né? Impostômetro, carga tributária. Qual é a carga tributária? As pessoas sabem. Nem todos sabem quem é o Bolsonaro. Eu não estou falando que é a culpa de você, é o sistema. O sistema não está interessado em que ninguém saiba quem é o Bolsonaro, mas está interessado em saber o seguinte: temos uma carga tributária asfixiante, em torno, digamos, de 37%, 38% do PIB. É muito? Não é muito. Não é muito. Se comparar com qualquer país europeu mais organizado, não é muito. Mas qual é a carga tributária líquida? O que fica no bolso de dinheiro concreto para fazer política social? Vocês sabem quanto é? 12% do PIB, para fazer tudo. Organizar o exército, fazer ponte, fazer aeroporto, saúde, tudo. 12% do PIB. Olha a distância. No fundo, se a gente olhar a realidade brasileira, concretamente, nós vamos ver o seguinte: o capitalismo brasileiro não tem condição de resolver nenhum de seus problemas. Nenhum. Não tem condição de dar uma vida digna, dar emprego, pagar um bom salário e fazer política social e defender o meio ambiente. Ao contrário, a riqueza do capitalismo brasileiro é, como sempre foi, a riqueza da economia colonial. É depredar o meio ambiente e explorar a força de trabalho. E é isso que coloca a necessidade de uma alternativa, de se pensar uma alternativa. E é isso que coloca a necessidade da gente recuperar o debate sobre como mudar o Brasil. A discussão sobre como mudar o Brasil é a discussão sobre a teoria da Revolução Brasileira. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês discutem a Revolução Brasileira?
Eu vejo umas caras também assim, meio esquisitas, né? A Revolução Brasileira. Vocês, por exemplo, tu pega uma notícia, tem remédio revolucionário. A cara é assim, é uma revolução no sistema de telefonia. Legal. Aí você discute Revolução Brasileira. Meio doidão, meio quase terrorista, não é? Porque a burguesia brasileira é uma burguesia muito pesada. E esta juventude aqui tem que passar por cima dessa burguesia, como a juventude chilena, depois de 40 anos, já volta e começa a questionar. Porque essa burguesia é uma burguesia capaz de fazer vaca amarela. Fez alguma coisa na panela. Quem discutir Revolução Brasileira come tudo que tiver nela. Então ninguém discute. A Rosa Vermelha é um espaço que o Paulo vai apresentar para vocês, não partidário, pode ser de qualquer partido e pode ser de nenhum partido, mas que procura, num contexto de muita dificuldade da esquerda, criar um espaço para se discutir a Revolução Brasileira, que é a Revolução Socialista ou não é revolução nenhuma. Essa que é a ideia que está sendo feita. Por quê? Porque o momento histórico pede mudança, mas a mudança precisa ser conquistada na prática, na ação revolucionária. E para ter essa ação revolucionária, nós precisamos ter uma teoria da revolução que oriente a prática da revolução. E aqui eu fecho retomando a discussão que me trouxe aqui em 2003, quando a gente estava discutindo e fazendo a briga dentro do grupo. O PT, a CUT, o MST, toda a esquerda brasileira tinha uma unidade forjada em torno de uma teoria que não estava escrita necessariamente no PT, mas que era o que pairava e unificava a ação, que é uma teoria que eu vou chamar aqui de Programa Democrático Popular. A ideia qual era? A ideia é que nós mobilizamos força, canalizamos para o institucional, elegemos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidente e vamos mudando o Brasil. Tinha então uma teoria, a teoria era o capitalismo brasileiro tem espaço para melhorar. Ele não precisa da superexploração do trabalho. A democracia brasileira é uma democracia que convive com o conflito. Eu acho que a realidade brasileira demonstrou que essa teoria estava errada. E não é a primeira vez que ela demonstrou. Em 64, a luta pelas reformas de base também terminaram nas baionetas da ditadura. E no Chile, a luta do Ibáñez, antes do Allende, terminou no golpe contra o Ibáñez. Depois a luta do Allende pela transformação por dentro da ordem terminou com o Pinochet. Porque, na verdade, o capitalismo dependente, ele não tem o que ceder. Ele depende da superexploração. A galinha dos ovos de ouro é a concepção do brasileiro, do trabalhador brasileiro, como um burro de carga, que deve ser usado e exprimido até a exaustão. Então eles não têm o que ceder. E a democracia brasileira é uma democracia de fachada. Se apresenta um jogo democrático, mas a democracia só vale até o momento em que ela coloca em questão os interesses estratégicos da burguesia. Neste momento, a democracia é suspensa. E veio o Guatambu. Vocês que fazem movimento social e estudantil devem saber direitinho. Como é que funciona a nossa burguesia? Coloca campeã de importação mas se você não se deixa cortar, esmaga, estigmatiza e limite mata. Então é isso que a gente precisa superar. E para isso a gente tem que estudar e evidentemente tem que lutar. E isso é importante que seja feito
digamos, o mais rápido e o mais bem feito possível. Por quê? Porque nós estamos assistindo uma ofensiva do capital, tirando o direito dos trabalhadores. Fiquem atentos. O capital está tirando o direito de trabalhador americano, inglês, alemão, francês. Vocês acham que eles vão tirar de lá para dar para vocês aqui? Um momento de generosidade do capital. Não. Se eles estão tirando de lá, vocês podem imaginar o que eles não vão tirar daqui. Então, a resistência dos trabalhadores tem que se transformar numa estratégia ofensiva. A estratégia ofensiva é o quê? É colocar a revolução socialista concretamente como única alternativa de solução para os problemas estratégicos do país. E é este, digamos, a ideia do Rosa. Não é para atropelar nenhum partido, não é para virar partido, é para cumprir um espaço de permitir o debate do problema da revolução, enquanto a esquerda não tem uma organização política mais, digamos, forte, mais coesa e mais orgânica. Então esse é o debate que a gente queria colocar para vocês. Obrigado.